Meus queridos irmãos aqui presentes, de perto e de longe, nós estamos celebrando o terceiro domingo da Páscoa. A Páscoa, que é este tempo especialíssimo para nós, quando nós celebramos a ressurreição de Jesus. E veja bem, a Páscoa é tão importante que cada domingo para nós é uma Páscoa semanal. É o dia do Senhor, é o dia da ressurreição. Mais do que isso, cada missa que nós celebramos é a renovação, a atualização do mistério pascal, isto é, da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, nós estaríamos ainda nas trevas. Mas Deus, na sua bondade infinita, nos deu seu Filho que assumiu a nossa natureza humana, viveu a nossa vida em tudo semelhante a nós, menos no pecado. Foi crucificado, morto, ele ressuscitou. Isto é tudo para nós, é tudo. E sem isto, as portas do céu estariam fechadas. Mas a palavra de Deus, nestes dias, está nos dizendo uma coisa muito importante, que nós não podemos esquecer. Que Jesus, terminados seus dias aqui na terra, foi para o céu, mas continua conosco. Continua no meio de nós, de uma maneira real, verdadeira. Vocês se lembram do evangelho de domingo passado? Os discípulos reunidos com medo, Jesus aparece para eles, dá-lhes a paz. Tomé toca no lado de Jesus e faz aquela belíssima profissão de fé, que é a fé da igreja, a fé dos cristãos. Meu Senhor e meu Deus. Veja bem, o evangelho de hoje, escrito por São Lucas, chama a nossa atenção para aquela aparição de Jesus no primeiro dia da semana, no dia da Páscoa mesmo. O que aconteceu naquele dia da ressurreição? 2 discípulos desanimados, tristes, abatidos, decepcionados, estão voltando para a sua casa, numa aldeiazinha chamada Emaús. Enquanto eles caminham, Jesus se coloca no meio deles, mas eles não reconhecem que é Jesus ressuscitado. E Jesus vai explicando para eles as Escrituras, e eles vão abrindo o coração deles estava ardendo. Quando chegam em Emaús, Jesus à mesa com eles, quando Jesus parte o pão, eles reconhecem, é o Senhor que está aqui. Eles voltam para Jerusalém naquela noite mesmo, porque aquela notícia não podia ficar só para eles, tinha que contar para alguém, e ninguém melhor do que Pedro e os outros discípulos. Voltam para Jerusalém, e os discípulos estão reunidos lá no cenáculo, fechados, com medo dos judeus, naturalmente.
A ideia da Páscoa, da ressurreição ainda não era clara para eles. Ainda tinha muitas coisas que eles não tinham capacidade de entender a respeito da Páscoa, da ressurreição de Jesus. Mas eles estão conversando. E os discípulos explicando para eles, olha, ele caminhou conosco, nos explicou escrituras, partiu o pão conosco. Eles disseram, mas ele apareceu também para Pedro. Enquanto estavam conversando, o próprio Jesus se coloca no meio deles. Dá-lhes a paz. Eles pensam no primeiro momento que é um fantasma. Não reconhecem Jesus. Ficam apavorados. E Jesus os tranquiliza dizendo, não fiquem perturbados. Eu não sou um fantasma. Veja aqui. Olha minhas mãos. Olha as chagas das minhas mãos. Sou eu mesmo. E até comeu com eles um pedaço de peixe assado. Para mostrar que realmente não era uma ilusão. Não era uma visão qualquer que eles estavam tendo. Era o próprio ressuscitado que estava ali. É o próprio Jesus. E Jesus, como fez com os discípulos de Emaús, vai explicando para eles as sagradas escrituras. Lembra para eles aquilo que ele tinha falado durante a sua estadia no meio deles. Vocês não lembram? Eu falei com vocês que eu viria a Jerusalém, aqui eu ia ser morto, mas que eu ressuscitaria. Lembra Pedro, Tiago e João? Vocês nos lembram? O dia que vocês subiram comigo lá no Monte Tabor, que eu transfigurei, vocês não lembram? Já era um sinal da ressurreição. E Jesus foi explicando para eles tudo. Também aquilo que estava nas Sagradas Escrituras, que os profetas já haviam dito. Que a lei falava dele, desde o primeiro livro da Bíblia. Jesus foi abrindo a inteligência deles. E eles foram entendendo que a ressurreição era uma realidade, baseada na palavra de Deus, na palavra do próprio Cristo. E Jesus termina dizendo, olha, vocês viram tudo isto, vocês agora são minhas testemunhas. O que é uma testemunha? Testemunha é alguém que presenciou o fato. Vocês são testemunhas da minha ressurreição. Eu estou aqui. Vocês sabem que eu vivo. Vocês devem pregar, anunciar isto a todas as gerações, em todos os tempos e lugares, começando por Jerusalém e até as extremidades da terra. Vocês são testemunhas de tudo isso. Na primeira leitura, os apóstolos, depois de Pentecostes, cientes desta missão que Jesus lhes dera, estão anunciando o Evangelho. No lugar difícil, exatamente ali em Jerusalém, onde estavam as autoridades religiosas que haviam levado Jesus à morte, eles estão ali pregando. Olha, gente, aquele Jesus que vocês mataram, crucificando, ele ressuscitou, ele está vivo. Os apóstolos não tinham medo de anunciar Jesus. Aquele que vocês mataram, arrependei-vos, convertei-vos para que vocês sejam salvos também.
E até um paralítico que estava ali, os apóstolos cura, e ele sai andando. Jesus dando a prova para o povo, que era ele mesmo que confirmava aquilo que os apóstolos, suas testemunhas verdadeiras, anunciavam a respeito da sua ressurreição. Meus irmãos, mas a voz dos apóstolos não terminou quando eles morreram. Não. Aquilo que os apóstolos anunciaram é aquilo que, através dos séculos, a igreja anuncia. Aquilo que nós anunciamos, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, que é Deus, que veio a este mundo, morreu, ressuscitou, está vivo pela nossa salvação. É isso que nós anunciamos, esta verdade da nossa fé. Nós vivemos no mundo, meus irmãos, que querem sufocar Jesus Cristo. Quantos estão usando desta pandemia para calar Jesus Cristo? Para calar Jesus Cristo. E às vezes nós da igreja estamos num profundo silêncio. Apenas concordamos. Apenas concordamos. Não questionamos. Não, é assim mesmo. Depois a gente vê o que faz. Que tristeza. Que tristeza. Nós estamos precisando hoje mais do que nunca de vozes proféticas, como a voz dos profetas, como a voz dos apóstolos de Jesus Cristo, que não tinham medo. Nós temos meditado nesses últimos dias, os apóstolos que eram presos, torturados, queriam calar a voz dos apóstolos, mas eles diziam: para nós é melhor obedecer a Deus do que aos homens. E não silenciaram. E por isso que o evangelho chegou até nós, por causa da ousadia daqueles apóstolos que não foram covardes, que não tiveram medo, que não colocaram as suas vidas, os seus prestígios em primeiro lugar, mas em primeiro lugar, Jesus e Jesus ressuscitado. Então hoje nós olhamos para os apóstolos, nós olhamos para a palavra de Deus, que, como diz a segunda leitura, quem diz que conhece a Deus, mas não cumpre os seus mandamentos, é mentiroso. Quem diz que conhece Jesus, que fala em nome de Jesus, mas não anuncia Jesus, é mentiroso. É mentiroso. Por isso hoje nós louvamos a Deus pelas vozes que existem aí e aqui e acolá, vozes proféticas, alguns bispos, muitos sacerdotes, muitíssimos leigos que estão anunciando Jesus Cristo, que estão anunciando com coragem. Que Deus abençoe. A igreja começou com 12 e nunca foi a maioria. E nós louvamos a Deus por estes que anunciam Jesus Cristo, não é? Como diz São Paulo, deve anunciar quando as coisas vão bem e quando as coisas vão mal. E hoje, quando as coisas vão de mal a pior, nós precisamos dessas vozes proféticas. Precisamos dessas vozes proféticas.
Que Deus nos ajude e que a nossa igreja seja uma igreja profeta, que anuncia verdadeiramente que Cristo ressuscitou e que sem Ele nós não somos nada. Hoje, o Evangelho nos mostra, como dos outros dias, a importância da comunidade. Jesus que se coloca presente na igreja, em comunidade. Os apóstolos estavam em comunidade, reunidos. Nós precisamos, sim, nos reunir para celebrar a Eucaristia. Porque quando nós nos reunimos, o Senhor nos fala, o Senhor abre a nossa inteligência para entender a palavra e o Senhor nos alimenta, assim como Cristo comeu com eles o peixe assado, o Senhor nos alimenta com o seu corpo e sangue na Eucaristia. Não podemos viver sem a Eucaristia. Não podemos viver sem a presença do ressuscitado conosco. Por isso, o que é a Eucaristia? Nada mais é, nada menos é, de que estar com Jesus ressuscitado. Estar com Ele. Como aqueles apóstolos naquele dia lá no cenáculo. Que Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos, Mãe da Igreja, interceda por nós, para que sejamos corajosos no anúncio do Senhor ressuscitado. Não sejamos covardes, sejamos firmes e peçamos a nosso Senhor que aumente a nossa fé. Porque viver a fé quando tudo vai bem é muito fácil. Quando as águas estão correndo a nosso favor, é muito fácil. Mas a fé nós a vivemos quando temos que andar na contramão. E a fé é estar na contramão. É aí que nós vivemos e manifestamos a nossa fé. É aí que nós damos testemunho se somos da verdade ou da mentira. Que Deus nos ilumine. Que o Cristo ressuscitado esteja conosco para que um dia possamos estar com Ele na glória do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.